Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 13 de agosto de 2020. Quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 e vai até o capítulo 19, versículo 1. Neste Evangelho, Pedro se dirige a Jesus e pergunta quantas vezes se deve perdoar o irmão quando este peca contra nós. Ele, inclusive, se adianta a Jesus buscando uma confirmação se seriam até 7 vezes. Pedro estava entendendo literalmente o significado deste número. Não tinha entendido que 7, no sentido teológico, significa plenitude. Então, o número 7 na Sagrada Escritura significa plenitude. Por isso, Jesus procura logo ampliar este número para 70 vezes 7, de modo que ele entendesse que, na verdade, não deve existir um limite para o perdão. É preciso perdoar sempre, não apenas algumas vezes. Já pensou se Deus tivesse um limite também para nos perdoar? O que seria de cada um de nós, que somos um povo errante, que somos um povo pecador? O perdão, ele é ilimitado. E para elucidar essa situação, Jesus então conta a parábola do homem que devia para o rei uma enorme fortuna e não tinha como pagá-la. Depois de haver suplicado o perdão desta enorme dívida, então ele é perdoado. Mas observe que mesmo recebendo o perdão de tamanha dívida, ele não teve a capacidade de perdoar o seu companheiro que ele devia tão pouco. Esse é o retrato também do nosso proceder. É o retrato também dos nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. Deus, ele nos perdoa dívidas enormes todos os dias. E muitas vezes nós não somos complacentes e misericordiosos com aqueles que muitas vezes nos magoaram, com aqueles que têm alguma dívida para conosco. Nós usamos 2 pesos e 2 medidas para julgar e para também ser julgado. Queremos o perdão de Deus a todo custo, mas não nos convertemos para oferecer o mesmo perdão ao nosso próximo. Vamos fazer um exame de consciência e pensar um pouco sobre isso. Os nossos relacionamentos seriam muito melhores se nós usássemos os critérios de Jesus para perdoar. Ou seja, perdoar sempre, perdoar sem limites, mesmo que o pecado contra nós tenha sido de extrema gravidade. Se o outro pedir perdão, não podemos negar a ele esse perdão. Senão, estamos agindo como esse empregado perverso e cruel. E também não iremos merecer o perdão de Deus. Que possamos exercitar o perdão em nossa vida. E isso só será possível se percebermos a presença de Deus, que está sempre ao nosso lado, caminhando conosco, enquanto comunidade cristã, formos para nossos irmãos um reflexo da presença divina. E isso só se dará se houver perdão em nossas relações. Acredite, quando existe o perdão entre as pessoas, as rebeldias têm um fim. E assim nós evitamos muitas formas de contendas e muitos exílios também em nossas vidas. Pense nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre a vossa família, por intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada quinta-feira.